Seja bem-vindo ao Rafa Cast, o podcast voltado para as noivas. E hoje eu vou entrevistar e bater aquele papo com uma das melhores maquiadoras aqui de Fortaleza. Ela, inclusive, já maquiou mais de 200 noivas. Gente, é muita gente. E olha, ela tá no mercado há bastante tempo, viu? Eu tô falando com ela, Louise! E aí, Louise, como é que você tá, meu amor? Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? É uma honra estar aqui. Cara, eu que agradeço, tá? E eu queria até falar contigo, Louise, com relação a escolher as pessoas pra fazer aqui parte do podcast, sabe? Eu sempre fico pensando, cara, qual é a próxima pessoa que eu vou trazer? Eu gostaria de trazer sempre alguém de uma parte do nicho do mercado de casamentos. Aí eu pensei, cara, quem seria a maquiadora que eu poderia trazer pra cá, que maquia sempre as noivas que eu tô fotografando? E eu, obviamente, lembrei de ti, né? Que bom, amigo. Obrigada. Agora, bora conversar aqui com relação à maquiagem, sabe? Essa etapa que você tá vivendo hoje, né? Talvez você já deve ter vivido muitas fases da sua vida, mas a maquiagem, como é que ela entrou na tua vida? Tipo, tu já sabia que tu ia maquiar noivas? Como foi? Olha, sinceramente, eu nunca pensei na maquiagem como uma fonte de renda, mas olhando assim pro meu passado, ela sempre esteve presente, né? Eu levava a necessaire da minha tia escondida pra escola pra maquiar as minhas amigas. E ficava vendo vídeo, tutorial no YouTube e as minhas amigas, as minhas vizinhas, a minha mãe me divulgava. Tipo assim, olha, minha filha faz maquiagem, viu? Quando precisar é só chamar. E eu comecei a atender, as pessoas queriam me pagar, eu não queria receber, porque eu não era profissional, né? Eu fazia o que vinha na minha cabeça. Aí, quando o pessoal queria começar a me pagar, eu, não, então eu vou procurar um curso, me especializar para passar uma segurança, um respaldo para minha cliente, ter o discernimento do que eu estava fazendo, né? O porquê de cada passo, e assim foi. Caramba, cara, então quer dizer que as pessoas gostavam da tua maquiagem que você fazia, né? As pessoas queriam te pagar pra você poder fazer aquilo, você não aceitava. Mesmo, não tinha um acabamento que prestasse, não, Rafael. Aí tu teve que fazer um curso, não foi? Me profissionalizar e todo ano refazendo, se capacitando, reciclando, porque a todo momento surgindo técnica nova e a gente tem que estar falando em técnica nova, cara, bom gancho que tu me deu aqui pra essa pergunta que eu vou te fazer. A maquiagem, na tua opinião, sua opinião, tá? A maquiagem com relação à noiva, é só... Na tua opinião, né, claro, mas é só uma maquiagem? É só pra ela se ver bonita? Como é que tu vê, tipo assim, verdadeiramente a maquiagem, a importância da maquiagem em uma noiva? Pra mim, é muito mais do que a estética. É muito mais de pegar uma mulher, deixar ela bonita, pra ela ir até o altar e dizer sim pro seu cônjuge. Não. A maquiagem, a produção no todo, ela tem que transparecer a essência daquela noiva, atender às expectativas, né? Tudo que ela sonhou na jornada dela, desde criança, quando ela imaginava esse momento. Então, tem todo um significado. A gente tem que oferecer para a noiva assim, um apoio, uma segurança, onde ela vai se sentir bem. Ela olha para você e fala, não, a Louise, ela vai conseguir transparecer tudo que eu tô sentindo, coisas que nem eu sei expressar, mas ela vai me entender e vai conseguir entregar isso na minha beleza do meu grande dia, porque o casamento é uma coisa que não dá para refazer. A gente só tem aquele dia para ser perfeito, para ser tudo que a noiva sonhou e além. Então, é algo muito além de chegar lá, passar um produto e deixar ela bonita e tchau, não é? Caramba, essa tua dica foi foda, viu? Essa tua opinião é verdade. Maquiagem de casamento é algo que até a gente que trabalha com fotografia e vídeo de casamento, a gente conta muito, sabe? Uma maquiagem que ela tá um pouco mais clara, uma maquiagem que ela tá um pouco mais escura, no resultado final, na hora da edição, é que a gente pena, sabe? E de verdade, gente, não é porque ela tá falando aqui comigo, não é porque é minha convidada, mas se vocês verem o trabalho dela, cara, vocês vão se apaixonar. De verdade, vocês vão se apaixonar. Ela já atendeu muitas noivas que eu já fotografei. E eu posso dizer isso pra você que é uma das melhores maquiadoras. Vai por mim. Procure ela no Instagram. Louise Hanna. Louise Hanna, viu aí? Mas, Louise, aproveitando aqui, com relação às noivas que você já fotografou. Aliás, as noivas que você já maquiou, noiva que você já cuidou ali da pele. Tu tem alguma história de alguma noiva que, tipo, que, Rafael, essa noiva pode ser até uma noiva recente, que, tipo, teve uma experiência que ela mexeu muito contigo? Tem uma noiva que eu nunca vou esquecer, que eu já tinha maquiado ela pro civil e quando chegou a data do religioso, ela veio me perguntar e eu não tinha disponibilidade. E agora? Ela mudou a data pra eu poder arrumar ela. Peraí. Como é que conta essa história? A noiva mudou a data do casamento? Mudou a data, tudo. Ela reagendou com todos os fornecedores pra que coubesse na minha agenda. Ela me disse, então me diga quais os dias que você pode desse mês. Aí eu mandei e ela reagendou pra um dia que eu pudesse participar desse momento.
Caramba, cara. E como foi? Ela chegou lá no dia e tal, ela tava ansiosa? Tava muito ansiosa. Ela foi Ela com já tinha quem? partilhado um pouco da história dela comigo, então eu já tava envolvida. Não tem como, eu não consigo atender sem me envolver com a pessoa. Eu tenho muita empatia, então eu vivo aquele sonho com ela literalmente. Naquele dia só existe ela na minha vida. E eu queria muito participar desse momento dela e quando eu soube que eu não tinha data, eu fiquei triste, ela ficou triste. Quando ela voltou, ela não me disse que ia fazer isso. Quando ela voltou e disse, olha, então a gente vai fazer dia tal, porque eu quero você comigo e eu não abro mão. Eu me senti assim, meu Deus do céu, que Angelina Jolie. é muito melhor do que eu mereço, porque é uma honra a pessoa lhe escolher pra estar com você naquele dia, porque o maquiador, ele não chega, faz o trabalho dele e sai, não. É o primeiro fornecedor que a noiva tem contato naquele dia. Então, a gente tem que ser uma rede de apoio. Às vezes é psicóloga, às vezes é mãe, às vezes é irmã, às vezes é verdade. amiga. Então, tudo a gente faz pra poder atender as expectativas da noiva naquele dia pra ser o mais perfeito possível. Caramba, cara. Pior que é mesmo. Vocês são um dos primeiros fornecedores que a noiva ela vai ver no dia do casamento. E ela tem que ter aquele contato com a maquiagem. Aproveitando até esse gancho que tu me deu aí, primeiro fornecedor, né? Cara, como é que é? As noivas, elas sentem medo de como elas vão ficar no resultado final? Elas têm aquela insegurança, sabe? Aquele pensamento de tipo, será que eu vou ficar branca demais? Será que eu vou ficar escura demais? Como é que tu lida isso com as noivas? Como é que, tipo, tu conversa com elas? O que tu fala pra elas pra tranquilizar essas noivas? Assim, o diálogo, ele é muito importante, né? Desde o primeiro momento que a noiva entra em contato, eu já abro assim a foto do WhatsApp dela, já faço uma análise, se possível eu vou no Instagram para poder entender, ler um pouco da minha noiva, né? Para tentar entender as expectativas dela, a gente vai conversando. Eu sempre procuro entender, assim, escutar mesmo, de verdade, as demandas que ela traz em relação à insegurança, tanto ao tom de pele, como não transparecer muito as linhas. A demanda que mais chega pra mim é essa, Louise, eu quero parecer comigo mesma no dia do meu casamento, mas eu quero estar maquiada. Como que a gente faz isso? E como que a gente faz isso pra maquiagem durar? Então é todo um diálogo que a gente vai trabalhando para poder entrar na cabecinha daquela noiva, para ela entender que ela vai estar segura naquele ambiente, que a profissional que ela está contratando tem respaldo, tem segurança, sabe lidar com aquilo e vai conseguir desenvolver da melhor forma possível. Então eu peço inspirações de fotos, eu pergunto principalmente o que ela não gosta, porque às vezes a gente não sabe nem o que gosta, mas o que não gosta é uma coisa muito mais fácil de atingir e eu já vou trabalhando, contornando no que ela não gosta para eliminar isso e explorar com ela as coisas que ela gosta, que às vezes ela não sabe. A gente troca foto, pega um print de um vídeo, encaminha. Aí tu gostou? Ah, eu gostei disso, mas eu não gostei desse detalhe. Não, então a gente adapta, faz de outra forma. Às vezes tem a prova, né? Eu tenho um pacote com prova. E na prova a gente consegue sanar muitas dessas dúvidas, né? Possibilidade de penteado, maquiagem. E quando não tem a prova, é essa conversa no diálogo, no WhatsApp, às vezes chamada de vídeo. Todas as demandas que a noiva traz, a gente tenta tranquilizar, sanar as dúvidas para poder no dia correr tudo da forma mais fluida e tranquila possível. O que tu acabou de responder agora, inclusive, né, me deu até essa dúvida. Tá, eu entendi que você tranquiliza a noiva, tudo mais, mas como é que funciona o processo dela escolher a maquiagem? Como é que a noiva, ela tipo assim, não, é essa maquiagem que eu quero. Como é que funciona? Prints de fotos de inspiração. Ah, ela vê as inspirações. Às vezes no meu perfil, às vezes no perfil de outro profissional, ou então no Pinterest. E a gente vai trabalhando, sempre deixando bem claro que é uma inspiração, que vai ser adaptado para o formato de olhinho dela, o formato do rosto, para as necessidades, que às vezes ela quer levantar um pouco mais o olho, esconder um pouco mais. Então tudo é adaptado. Caramba, cara, eu tava até pensando aqui uma coisa, sabe? Existe o processo que a noiva faz antes do dia da maquiagem, né? Aquela preparação para ela poder estar pronta, para ela poder estar bonita, estar preparada, né? Aliás, se preparar para ficar linda, mais linda ainda. Mas deixa eu te fazer essa pergunta aqui. O que tu dá de direcionamento para uma noiva antes do dia do casamento com cuidado da pele? O que a noiva ela precisa saber para ela poder tipo, Luiz, amanhã é meu casamento. E eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou ter que deixar minha pele pra poder me preparar pro dia. Como é que tu conta pra noiva? Como é que tu orienta a noiva? Nos primeiros contatos eu já pergunto se ela tem uma rotina de cuidados com a pele, que é o básico, limpar, hidratar e proteger.
Caso ela não tenha, eu oriento a ela começar, porque a maquiagem ela não faz milagre. Qualquer maquiador ele vai ter que trabalhar com a pele que a noiva vai estar, que ela vai te entregar naquela hora. Então, a maquiagem a gente usa produtos de preparação que fazem alguns efeitos instantâneos, mas os cuidados que ela tem que ter no dia a dia até chegar o dia do casamento são primordiais. Porque se a pele chegar boa, a entrega vai ser muito melhor. Então, eu sempre oriento a cuidar de lavar, hidratar com produtos bons. Se ela não tem, se ela não conhece, procura um dermatologista, ele vai saber orientar muito melhor do que eu. Então, eu sempre recomendo cuidar da pele antes, porque no dia a pele vai estar incrível e a maquiagem vai entregar muito mais resultado, vai ficar um acabamento mais leve, mais bonito e vai durar muito mais. Caramba, cara. São muitos detalhes, né? Que Muito. a noiva ela precisa saber. Tem muita coisa que, tipo, ela tá vivendo ali pela primeira vez. E se não tiver um profissional Exato. que seja ali profissional mesmo pra poder executar aquele serviço, acaba ficando complicado, né? Tem coisas que ela nem sabe que ela precisa fazer e que cabe a nós, mesmo não sendo nosso papel orientar, pra ajudar. É verdade. Eu concordo com você. E tem até uma coisa que eu queria até perguntar pra ti. Era sobre 2025. Então, em 2025, tá chegando já 2026, né? Daqui a alguns meses, né? Já. Na próximo mês já é o quê? Já é junho. Já estamos no meio do... Gente, tá passando São muito... João acabou. Meu Deus do céu, festa junina já tá batendo na porta. Agora, 2025, bora focar nesse ano? Vamos. Quais são as tendências desse ano? Que tu vê assim, caramba, Rafael, essa é a tendência desse ano pra maquiagem. Sei lá, uma maquiagem mais forte, uma maquiagem mais leve, né? Porque pra mim, cara, essas perguntas que eu tô te fazendo, eu de verdade, isso influencia demais no meu resultado final. Na fotografia e no vídeo do casamento. Quais são as tendências desse ano? Não, e eu amo a tua edição, porque ela não transforma assim a pessoa num boneco de cera. Fica bem natural, fica bem leve, realça as cores da maquiagem, não muda a cor do batom, blush, essas coisas. É uma tendência que está muito forte desde o ano passado e está permanecendo em 2025 é a Make Beauty, que é uma maquiagem mais leve. Sem tons muito fortes no olho, é um esfumadinho mais alongado para dar uma levantadinha. Contornos mais leves, um blushzinho mais saudável, uma pele mais glow, né? Sem aquele efeito mate, seco. É uma tendência muito procurada em todas as noivas. A maioria, né? Pelo menos das que chegam pra mim, é essa demanda. Eu quero uma maquiagem bem leve, que pareça comigo. Tá vendo só, noivinha? Essas são as tendências desse ano. Imagina o que tem no próximo. É muita coisa, viu? Vivendo e aprendendo. E eu que, tipo, não entendo quase nada, cara, com relação à maquiagem. Eu só me preocupo com o resultado final. Mas, Luiz, aproveitando pra te perguntar aqui, com relação à maquiagem, sabe? Tem uma coisa que eu tava até pensando. Poxa, maquiagem de casamento. Histórias de casamento. Toda noiva que você vai maquiar é uma história que ela deixa por lá, é uma história que ela te conta, é uma história que você vive. Tem uma história engraçada que, tipo, tu tenha passado com relação a casamento? Pode ser recente, pode ser há muito tempo, só não preciso falar da noiva, tá? Fala como é que seria. Que história é essa? Tem uma história recente que eu fiquei assim... Não é bem uma história, foi uma situação que aconteceu que eu fiquei com muito medo. Por quê? Eu atendi essa noiva de manhã bem cedo, era noiva civil e ela já tinha um pouco mais de idade. Aí eu acho que ela tava com sono e durante a produção ela dormiu. Só que, tipo assim, quando a pessoa dorme, ela dorme, né? Ela não virou a cabeça, ela, tipo assim, ó, desmaiou. Meu Deus Aí do céu. meu Deus, a mulher morreu. Meu Deus do céu. Porque o peito dela não subia, ela não tava respirando. Aí eu, noiva, ela não voltava não, Rafael, eu fiquei com tanto medo. E aí? E eu, como é que eu vou dizer pro marido dessa mulher que ela tá aqui? Cara. Aí ela, assim, aí do nada. Ai, minha filha, cochilei. Mulher, tu quase me mata do coração. Mulher, achei que tu tinha ido embora. Eu achei que o teu espírito saiu na hora e falou assim, Luiz, eu não tenho Foi. nada a ver com isso, cara. Eu não tive nem reação, fiquei olhando assim, esperando ela respirar e ela não respirava. Eu, Caramba, meu meu irmão. céu, graças a Deus ela tá viva. O casamento foi lindo, ela amou, me mandou as fotos, deu tudo certo. Agora deixa eu fazer uma pergunta assim, com relação à maquiagem de casamento. Qual a média de duração de uma maquiagem de um casamento? Eu nunca parei pra pensar nisso, cara. Quanto tempo dura uma maquiagem de um casamento? Pra fazer? Não, o resultado final. Tipo, Durabilidade em durabilidade, si, né? isso. Amiga, eu tive noiva que já maquiou, casou, dormiu, no outro dia saiu e foi viver a vida. Porque, assim, a durabilidade, todos os produtos, assim, tanto da social quanto de noiva, são de excelente durabilidade. Mas a forma como a noiva se comporta, estando produzida,
é 50% da durabilidade, porque se ela fica esfregando o nariz, se ela chora e enxuga com a mão ou com lenço, ou vai beijar o noivo, ele tem muita barba e faz aquela fricção, aquele atrito, vai comprometer, porque não é uma tatuagem, não tá colado na pele. Então a gente sempre recomenda assim, ter o máximo de cuidado com atrito, não deixar ninguém beijar no seu rosto com batom, acontece demais nos acompanhamentos, a mãe que beija com batom vermelho no meio da testa da noiva, aí eu tenho que ir lá retocar. Mas assim, o cuidado pós-maquiagem, de ter o entendimento de que tem produto no seu rosto que não está colado, que pode sair, é de extrema e fundamental importância para que ela dure. Quem tá vendo só, noivinha, a maquiagem ela não vai sair do seu rosto com facilidade, né? Não vai, não é manteiga assim que o sol bateu, derreteu. Não, deixa secar que fica tudo no canto. Mas tem que ter cuidado sim. É isso aí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos supor que a noiva tá ali na tua frente. Tá ali, bem ali na tua frente, falando assim, ó. Mulher, eu tô começando agora a organizar o meu casamento. Tô escolhendo a fase da maquiadora. O que eu preciso saber para escolher uma boa maquiadora pro meu casamento? Primeiramente, você vai olhar o perfil dessa maquiadora, ou então conversar com ela para ver se você se identifica com ela, com o estilo de produção que ela faz. Porque vamos lá, se tu contrata uma maquiadora que tem um estilo de make mais pesada e tu gosta de um efeito mais delicado, vai haver convergência na entrega final, porque cada maquiador tem uma assinatura, já tem um traço assim mais específico da técnica que gosta. Então, procurar esse alinhamento de expectativas, se o seu profissional entrega aquele resultado que você está buscando, vai ser muito mais fácil. Então, analisa o perfil, vê os feedbacks de outras noivas. Se possível, entre em contato com essas noivas que a gente reposta e fica lá o perfil. Então, ela pode entrar em contato, pedir feedbacks, porque o feed do Instagram não é tudo. A gente sabe que hoje é uma coisa muito fácil de manipular, então eu acho que é muito importante esse contato direto com a profissional para ver se a sintonia acontece e perguntar o feedback a outras noivas também. É isso aí. Tá vendo só? Noivinha, com relação a casamentos, essas dicas são dicas de ouro. Eu acho essas dicas fundamentais que toda noiva ela deveria seguir, deveria saber, sabe? E não cair naquela história do barato que sai caro. Nossa, já aconteceu gente. contigo, amiga, de uma noiva falar assim, poxa, poderia ter investido em você, acabei investindo em uma pessoa que não ficou legal? É só o que eu escuto. É mesmo, Infelizmente. Aí a pessoa fala assim, eu não consigo nem olhar as minhas fotos. cara. Nossa senhora. Entenda que os principais fornecedores que você vai contratar é a maquiadora, a penteadista, o fotógrafo e o vestido que você vai estar usando, porque tudo isso vai estar na foto, vai estar no registro que você vai ver daqui a 10 anos. A pessoa que vai registrar, a pessoa que vai lhe produzir e a roupa que vai estar lhe vestindo seu noivo. Então, às vezes, eu vejo que muitas noivas investem muito em detalhes que não vão estar nem em 10% das fotos. E acaba se anulando, se diminuindo. Mas a prioridade é você. Quem vai estar em todas as fotos é você. Aí, ó, tá vendo só? É, noivinha, vai aprendendo em tudo que você precisa pro seu casamento. Pra você não ter estresse, passar por dificuldade. É por isso que eu trago aqui no Rafa Cash as pessoas certas, cara. Eu não vou trazer uma pessoa que, tipo, que não vai te entregar uma ideia massa, um conteúdo legal. Tá aí, ó. Louise tá aqui te contando tudo que você precisa saber pro dia do seu casamento. Vai pegando a visão disso aí. Louise, com relação à maquiagem de casamento, tá? Eu sempre tive uma dúvida com relação sobre como é que vocês lidam. Essa pergunta é um pouco polêmica, tá? Mas como é que vocês lidam com o fotógrafo que ele vai pro casamento e faz a noiva se emocionar? Você terminou a maquiagem, o fotógrafo fez a noiva se emocionar. Como é que tu lida com isso? Eu amo, eu falo logo, bate a foto da lágrima, que essa eu quero. Cara, você acredita que tem muita maquiadora que, tipo, é contra isso? Mas e qual o sentido da noiva não viver aquele momento? Pois é, isso que eu penso. Sentir e deixar a emoção. Ela tem que rir, ela tem que chorar, ela tem que viver aquele momento. Eu não sei, faz parte. eu não sei por que elas ficam sempre pensando, poxa, eu terminei o serviço, o fotógrafo foi lá, fez a noiva chorar e atrasou ali e tal, tudo mais. Só que, tipo, o que eu penso Louise, é um momento que às vezes a noiva ela vai ter ali com a mãe dela que ela não vai ter ali no momento do casamento, entende? Ela vai estar tão aflita com tanta coisa pensando, e ali o momento do making off é um momento de preparação, sabe? É um momento que, tipo, o fotógrafo ele tá ali registrando as etapas da noiva, entende? Que é ali o momento que ela vai ali, por exemplo, receber um buquê do noivo, um presente e tudo mais. E com relação a essa parte de emoção, né? Como é que é a maquiagem que tu coloca na noiva? Tem algum segredo que faz com que não marque tanto? Como é que funciona? Assim, a gente trabalha muito, assim, eu, né? Trabalho muito a questão da preparação,
Produtos que me tragam, me ofereçam uma tecnologia diferenciada que vai trazer mais resistência a essas lágrimas e ao suor, porque não existe maquiagem à prova de lágrimas. Porque cada pessoa tem um equilíbrio diferenciado na sua lágrima, de gordura, de água, né? Ela não é só água, ela é mais gordura. Então, se tiver em desequilíbrio, aquela gordura pode sim abrir, pode marcar. Mas desde o momento da preparação, que eu tô limpando ali a pele dela, até o final, a última bruma que eu vou estar borrifando, é pensado, é estudado, é visto a fórmula para estar ali agregando mais uma camada de resistência para aquela noiva, porque ela vai ter que viver, ela vai ter que sentir, ela não vai estar travada, aí eu não posso chorar, aí eu não posso suar, não, ela vai viver, ela vai estar lá preocupada com isso, e é o certo, porque é um momento tão emocionante, tão rico assim de vida, que você vai estar vendo seus parentes, seus convidados ali comemorando com você, aí tu não vai se emocionar. Pode chorar, mulher. No meu casamento, eu escolhi não chorar, por quê? Pra não sair feia nas fotos, foi outra coisa. Mas eu vivi, eu me emocionei, chorei, não borrou e deu tudo certo. Não adianta você ficar bitolada, preocupada. Eu vou chorar, vai sair. Não. Principalmente no making off, que é um momento tão bonito, eu ainda tô lá. Se acontecer alguma coisa, eu vou ajeitar. E outro, o cronograma, ele é montado baseado nisso, com o tempo do making off, com o tempo para ela receber alguma surpresa, com o tempo para eu poder consertar alguma coisa se precisar, ou se tiver algum imprevisto, não afetar no horário que ela vai sair no final. Então, é tudo pensado, milimetricamente calculado para que saia perfeito. Cara, adorei sua resposta. Foi muito boa. Muito boa. E isso faz eu ligar exatamente com a outra pergunta que eu quero te fazer, que é sobre a noiva vai marcar o casamento fim de tarde, pôr do sol. Ela precisa sair ali por volta de, sei lá, 4 horas pro casamento. Qual é o horário que a noiva ela precisa chegar pra Louise maquiar ela e ela não se atrasar pro dia? Se for a noiva sozinha, umas 5 horas antes. 5 horas antes? Caramba, 5 horas antes? Eu nunca entendi. Por quê? Primeiro porque a hora parece que passa mais rápido. E como eu te falei, tem toda uma preparação. Eu vou aplicar máscara, eu vou massagear o rosto dela. Eu preciso que esses produtos façam efeito para na hora que eu for aplicar os produtos, a pele estar recebendo tudo bem. Então, tem que ter um tempinho lá pra gente poder conviver com a noiva. Porque não é rápido, gente. A noiva não chega, senta, eu maquio. Não, a noiva chega, vai se organizar no hotel, vai disponibilizar brinco, sapato, pendurar o vestido. Às vezes vai passar uma roupa, às vezes vai ajudar a mãe a organizar alguma coisa, ou a mãe ajuda ela. Então, não é só chegar, acontecer e acabou. Não, gente, é tanta coisa que acontece programada e não programada que se a gente deixar um tempo muito curto, vai atrasar sempre. Caramba, cara, eu nunca parei pra pensar que vocês passavam 5 horas com até mais. Caramba, meu Deus do céu, é muito tempo. Fora o acompanhamento, que às vezes tem, que são mais 2, às vezes 3 horas. Agora, eu vi um vídeo na internet, Louise, que uma moça, ela foi fazer ali a maquiagem e ela, no dia que ela foi fazer a maquiagem, ela disse que ela ia pra uma festa e não pra um casamento. E ela foi se maquiar para o casamento dela, entende? Uhum. Houve uma polêmica e tal com relação a isso aí, sabe? Por que que o dia da noiva é diferente de um dia ali de maquiagem, tipo, pra poder fazer pra uma festa? O que que tem no dia de noiva que faz a Louise poder falar assim, ó, é por isso que a gente cobra esse preço? Eu acho engraçado que sempre que termina o atendimento, a própria noiva tem essa percepção, sem a gente falar. Ela nunca casou. Ela não sabe de tudo que acontece no dia, de todo o diferencial. E como eu falei, não é só a maquiagem, não é só a produção, é toda uma doação. Por isso que tem uma diferença até de preço por conta da nossa disponibilidade de tempo, que é muito maior. Então, é um dia único, por exemplo. A noiva, ela vai estar sentindo emoções que ela nunca sentiu antes. Então, ela não sabe nem como o organismo dela vai reagir, como é a forma que ela vai estar suando. A roupa que ela vai estar usando vai proporcionar mais calor. Então, tudo precisa ser diferenciado, não só os produtos que vão estar sendo aplicados na sua pele, mas o trato, assim, o dia em si, no todo, né? O meu comportamento como profissional para noiva é diferente para social, porque no dia de uma noiva, assim, para mim, né? Existe somente ela, assim, tudo que eu puder fazer e além para que aquele dia seja perfeito, eu vou fazer. Eu já fui psicóloga, já passei roupa, já costurei, já fui Uber, já levei a noiva para a igreja porque o transfer deu o prego. Então, são inúmeros serviços que a gente nem consegue listar no nosso PDF, mas que se precisar fazer, a gente vai estar lá fazendo. Eu vou estar lá fazendo. Caramba, cara, é o diferencial, né? Muito. E, tipo assim, são coisas que a noiva só vai ver realmente ali no dia.
eu vou calçar a noiva, eu vou vestir a noiva, eu vou estar lá do início até o final. Eu tenho que esperar o making off terminar pra eu poder vestir ela, porque a mãe tá toda vestida, a madrinha tá toda vestida. Tudo amarrada nos vestidos. Como é que vão vestir a noiva? A noiva não sabe que vai precisar de alguém pra ajudar. Caramba, tá vendo só, noivinha? Não vai nessa ideia de achar que é só uma maquiagem, né? A profissional que trabalha com isso tá aqui dizendo pra você tudo que você precisa fazer pra você entender que contratar a pessoa certa é importante. Inclusive, já contrata a Luísa aí, viu? Pode ter certeza que vai valer muito a pena. É porque não é só estar pronta para aquilo que foi contratado, né? A gente tem que estar pronta para mais além, a proatividade. Às vezes a noiva está preocupada com alguma coisa e eu me disponibilizo a resolver para que ela não fique preocupada. Para que ela não passe por isso, entendeu? Então, muitas das dores das noivas a gente toma. Eu já tirei da minha comida para ela comer. Eu já briguei com. Não briguei. Eu tive que defender uma noiva de uma tia que queria ir de branco. Cara, não, brinca. Ai, não, pera. Ela chegou com vestido Pera, assim, pera. Isso é um corte. Isso é um corte. Conta essa história direito. Uma tia que queria ir de branco num casamento. Que conversa é essa? Ela chegou pra noiva, mostrou as duas opções de vestido. Um era off-white, assim, quase branco, e o outro era um amarelinho claro. Aí ela disse, filha, você acha que eu vou com esse ou com esse? Aí eu olhei assim, vai com amarelo, porque branco é da noiva. E aí? Porque a noiva ficou tão constrangida que ela não teve reação. Aí eu falei isso, ela, né? Aí as outras pessoas que estavam no ambiente, é verdade, vai com outro, que branco é da noiva. Caramba, a galera ia fazer isso. Essa mulher é doida. Às vezes os parentes dão mais trabalho do que os amigos. Caramba, cara. Tu já teve uma confusão em um making off de noiva? Já. De a cerimonialista ter que subir lá onde a noiva estava se arrumando, porque a sogra dela estava fazendo confusão no cortejo, porque não tinha espaço para a filha entrar. Tipo, a cunhada da noiva tinha que entrar no cortejo porque a sogra queria. E ela tava no cortejo? Tava, mas ela queria que ela entrasse sozinha. Aí ela distratou a cerimonialista. Aí, infelizmente, a cerimonialista teve que ir lá falar pra minha noiva o que estava acontecendo, pra ela ficar ciente, né, de que ela foi distratada pela sogra dela e que ela não merecia isso. Então foi um clima, assim, horrível, porque a minha noiva já tava nervosa. Aí quando isso aconteceu, aí lá vai eu. Não, amiga, calma, a cerimonialista vai resolver, ela tá preparada pra isso, fique tranquila, vai dar tudo certo. E graças a Deus no final deu, mas tudo pode acontecer. Ai, mas tem gente que bota boneco no casamento, né, mulher? Tem gente que tem que respirar assim, ó. E na cabeça tá chegando a pessoa romba de vez, né, mulher? Ave Maria. E nós, como fornecedores, precisamos ser facilitadores para nossa noiva, porque é um dia que ela nunca passou. É muita coisa para ela organizar, que está entregue na mão de outras pessoas que ela precisa confiar. Então, a gente tem que ajudar. Falando nisso, tem uma pergunta que até que eu queria te fazer. Que eu observo isso, claro. Tem alguns casamentos que tu tá lá na festa e quando a noiva precisa de maquiagem, tu tá lá resolvendo. Como é que esse pacote, como é que funciona isso? É o acompanhamento após a cerimônia, né? Que é para retoque de maquiagem, se tiver saído alguma coisa, para troca de penteado, às vezes ela tá com o cabelo solto, quer prender, ou o contrário. A gente fica disponível, mas de 2 a 3 horas sempre passa um pouquinho para tudo que ela precisar. E gente, nunca é só aquilo. Eu já limpei o terno do noivo, já limpei o vestido da noiva. Graças a Deus, assim, nunca precisei refazer nenhuma maquiagem, graças a Deus. Graças é mais a um Deus. retoque de batom, excesso de oleosidade, blush, coisas bem pontuais, assim. Mas é mais um momento em que você está sendo uma rede de apoio para aquela noiva. É de ajudar a posicionar o vestido, posicionar o buquê, ajudar o cerimonialista, porque às vezes é muita coisa para ele organizar. E eu estou lá para a noiva, eu fico assim, olhando para a noiva, ajeita a postura, sorriso, olha para o noivo. A gente ajuda do jeito que dá. Então, vai muito além do retoque, da maquiagem, do cabelo. Tá vendo só, pessoal? Não é só uma maquiagem, cara. Não é só uma maquiagem. Ela tá aqui dizendo todas as coisas que uma noiva que normalmente tá vivendo a experiência de casar, que nunca casou, precisa saber. Então, se você vai viver a experiência de casar, pega essas dicas, anota mesmo. Porque isso aqui, ó, cara, é ouro em pó, né? Não é ouro em pó, não, é dicas de ouro, entendeu? Então, tipo assim... É ouro em maque. É ouro em maque, tá vendo só? Então, gente, de verdade, se você vai viver a experiência de casar, pega essas dicas que são muito boas. Minha amiga, eu quero te agradecer demais por hoje. Tá? Eu que agradeço. Mas antes disso, eu queria que tu me indicasse alguns profissionais que tu admira no mercado de casamento. Pode ser? Pode. Cara, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Me fala... Eu sei que você deve ter uma rede de maquiadores. Aliás,
Eu sei que você deve ter uma rede de pessoas que você trabalha no mercado de casamento, que não são só maquiadores, né? Mas também cerimonialistas, decoradores, não é isso? Pessoas ali que são do ramo de casamento. Se tu pudesse falar um cerimonialista que tu admira, quem seria? Assim, que fala comigo quase todo dia, me perguntando disponibilidade de datas. E assim, eu vejo a sinceridade, a humildade, assim, e o não interesse em receber nada em troca. É o Euclides. Ele, amiga, bom dia tal, tu pode? Aí eu falo, amigo, não tem. Aí ele manda figurinha chorando. Às vezes, quando dá certo, ele, então vamos fechar. Então, é uma pessoa que eu lembro logo de primeira, porque ele tá sempre entrando em contato comigo, perguntando a minha disponibilidade. O Euclides E ele é desenrolado. uma pessoa maravilhosa. É aquele profissional que faz além do além do além, que foi contratado indo e voltando 10 vezes. Caramba, cara. O Euclides é desenrolado, né, Muito. cara? E gente boa demais. Eu já trabalhei com ele, eu acho que foi umas 2 vezes, se eu não me engano. E todas as vezes que a gente trabalhou, o cara era rápido demais, cara. Não sei como ele dá conta. Mas e detalhe, ele... Cara, o cara não sua não, bicho. Não, e dança, e brinca com a noiva. O cabelo dele todo arrumadinho, sem uma gota de suor, eu lá pingando, Pleno. suando, e ele ali de boa, tranquilo, maravilhoso. No microfonezinho e organizando Direto tudo. no microfone, eu morro de medo Se daquele garante. microfone dele, meu Deus. Minha amiga, com relação a decorador, você tem um decorador que você gosta, que tipo assim, Rafael, esse decorador, eu fui pro casamento, ele é um decorador bom, é um profissional bacana, quem? Eu sou suspeita, porque ela foi a minha decoradora, tanto do civil quanto do religioso, que é a Cris Costa Decorações. É outro ser humano, assim, de luz, incrível, maravilhosa, assim, que você conversa, você quer abraçar, porque é uma pessoa incrível. É Super mesmo, cara? solícita, conversa com você, abraça as suas ideias, adapta do que ela puder fazer pra Ela que atendeu tudo que você queria? tudo e mais um pouco. Foi mesmo, cara. Rapaz, tem profissionais que a gente gosta, assim, que a gente abraça e quer levar pro resto da Sim, vida, eu né, indico cara? ela pra todo mundo. É mesmo. Uma coisa boa. Agora, falando aqui de lugares que você indica qualquer noiva casar aqui em Fortaleza. Tipo assim, pode ser buffet, pode ser igreja, um local que tipo assim, Rafael, esse lugar aqui é um local que eu indico demais a noiva conhecer pra casar. Que local seria esse? Amigo, um local que eu sempre adoro ir quando eu sei que o acompanhamento é lá, é na Casa Maraponga. Casa Maraponga. Por quê? Porque eu acho que foi o único buffet que eu fui que a moça saiu da cozinha pra perguntar se eu tinha comido. Umas 2 vezes. Foi mesmo, Foi. cara. E ela trouxe uma bandeja assim, meu amor, coma. Eu não vi você comer. Eu, mulher, tu tá olhando, como é que tu tá olhando? Tá vendo só? Esse cuidado com o fornecedor que muitas É. casas não têm, né? Infelizmente. Cara, tu percebe isso? Muito, amigo, até um copo d'água às vezes é difícil. É mesmo, cara. Tu sente isso, que as Sinto. pessoas elas não cuidam disso direito? E eu sei que a noiva paga para nós estarmos lá, mas algumas casas não oferecem o Mas na serviço Casa 100%. Maraponga é diferente. Eu adoro lá. E lá é lindo também. Coisa boa. Minha amiga, espero de verdade que você tenha gostado do Eu Rafa amei. Cast, de verdade. E eu espero te ver nos próximos casamentos com o maior prazer, com viu? certeza. Gente, essa aqui é a Louise, é uma maquiadora muito boa. Sigam ela aqui no Instagram, que vale muito a Obrigada. pena, tá bom? E espero de verdade que você tenha gostado do episódio de hoje. Amanhã temos um episódio com uma noiva, a Gláucia. Eu fiz o casamento dela e vocês vão, de verdade, conhecer um pouco sobre tudo que essa noiva pode dizer pra você com relação ao dia do casamento. Dicas, bizus, o que fazer, o que não fazer, tá bom? Na vida e na prática de uma noiva, tá joia? Muito obrigado por ter assistido o episódio de hoje. É isso aí, te vejo no próximo.